Calma, demó. Ah, oi, eu sou o Juan. Tô aqui na Juanice. Eu não tô aqui de novo, cara, porque. Sim, bora continuar a serinha lá que a gente tava vendo? Bora. Cara, aí, ó, é um lixo. Agora tá certo. Welcome Home foi literalmente o maior estouro que eu já vi. Lembrando, esse é o penúltimo vídeo. Penúltimo, depois é o último que foi lançado ano passado. E aí acabou o Welcome Home. E aí vocês têm que esperar. Acabou o Welcome Home. E aí vocês têm que esperar eu postar o vídeo de eu falando sobre o Welcome Home. E é isso, bora. Quase todos os canais desse nicho se juntaram para fazer vídeos trazendo o máximo de informações e suas teorias próprias. Só que de repente, do nada, o Welcome Home sumiu, e o motivo é muito simples. O Welcome Home é uma iniciativa independente. Quase todos os canais desse nicho se juntaram para fazer vídeos trazendo o máximo de informações e suas teorias próprias. Só que de repente, do nada, o Welcome Home sumiu, e o motivo é muito simples. Você descobriu o que houve com o Welcome Home. Você descobriu o que houve com Welcome to the... Welcome to the map. Roda batendo no grave pesado. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the map. Cerveja gelada, piscina e churrasco. Ah, parceiro. O Welcome Home é uma iniciativa independente, feito em um site independente. E sabe o que acontece quando tu não tem uma rede de servidores para hospedar um site que literalmente recebia mais de 1 milhão de visitas semanais? Ele cai. E foi exatamente o que aconteceu com o Welcome Home. E esse foi o primeiro prego no seu caixão. A equipe que fez e desenvolveu todos os personagens e a lore desse site não esperavam o tamanho alcance que ele recebeu. Com isso, eles foram literalmente roubados. Bonecos não licenciados do Wally e a turma toda começaram a ser vendidos. A equipe obviamente perdeu muito dinheiro nisso. E por falta de recursos, eles não conseguiram sequer processar esse bando de safado. Esse foi mais um prego no caixão de Welcome Home. E o último prego é o mais inusitado. Essa ARG ser um sucesso foi um problema. O fato de vários canais falarem sobre essa ARG ao mesmo tempo foi outro grande fator por seu desgaste. Ninguém aguentava mais Welcome Home. O site anterior tinha alguns mistérios, mas eram mistérios limitados, fazendo com que quase todos os canais falassem das mesmas coisas. Mas agora, com essa volta do site, com o tanto de coisa nova que ele traz, isso definitivamente é um bom gás para Welcome Home, que, sendo bem sincero, tem muita lenha para queimar ainda. Como eu já... Tá, a verdade é... Welcome Home quase foi jogar de Vasco em 2023, parceiro. Vamos todos cantar de coração. Fiz 2 vídeos de Welcome Home aqui no canal. Nesse vídeo eu vou focar em falar as coisas novas que esse site tem pra mostrar. Mas fiquem tranquilos, que se tiver alguma informação dos vídeos anteriores que é necessária saber pra algo que eu vou falar aqui, eu vou citar pra vocês. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta a casa. Mano, o editor do Hip é foda pra caramba, parceiro. O cara sabe editar vídeo, mano. Eu não sei. No que eu editar esse vídeo vai estar um lixo. Mas o cara sabe. The Playfellow Exhibition. Nessa parte nos é constatado que uma outra equipe se juntou com a de Welcome Home para levar essas descobertas para mais pessoas. Eles fizeram um museu. Enquanto o site caiu, a equipe não parou, e eles conseguiram juntar muitas outras informações e restauraram outras coisas também. Brinquedos, pôsteres, discos de vinil, e tudo isso tá em exibição para qualquer um ver nesse museu. Dentro dessa aba, a gente ainda consegue achar 2 sites secretos. Um deles fica clicando nessa casa de giz no fim da página. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. You like home? Home is my house. Do you have a home?
too? Do you hear it too? You can hear mine. Estranhamente, a gente realmente vai ouvir muito a casa dele ainda. O segundo site secreto fica escondido na palavra answer, que seria a resposta. E clicando nele, quando foi que eu saí de um site infantil para um episódio da 5ª temporada de CSI. Nesse papel, a gente tem a conversa de 2 ou mais pessoas tentando acertar uma espécie de código, porém sem sucesso. Aí tu vai me perguntar, que diabo de código que eles querem acertar? Pois bem, eu te respondo, tem o diabo de um cofre que somente aceita combinações bizarras. Mentira, clicando na foto de novo a gente acha outra área que é pra pôr um código normal. Em teoria, o código era pego nessa página aí mesmo, mas como eu não soube achar ele, eu fui no Reddit. E o código é BSPJW, e colocando ele, eu retiro o que eu disse. O cara não é o Cellbit, parceiro. O cara... Se fosse o Cellbit, acho que em 1 minuto, acho que já, tipo... Já conseguiria arrumar o bagulho. Saber o código já, eu acho. Eu vou tentar organizar os... com as letras aleatórias formando... Isso é Phelps ao contrário! Isso é Phelps! O Phelps! Código já, eu acho. Na verdade, a gente tá na 3ª temporada do Arquivo X. Aqui nessa página, a gente encontra um relato de um funcionário que trabalhava com a equipe de restauração. Essa pessoa cita que de todo o time de restauração, ela é a única que de fato lembra do programa e de ter visto ele na TV. Ela também cita que tem tido alguns sonhos estranhos com o Wally Darling. Na época desses sonhos, eles tinham acabado de restaurar um telefone funcional de brinquedo de Welcome Home. Nesses sonhos, o Wally Darling ficava olhando pra ela de forma estática, pra ela e pra esse telefone, esperando ela atender. E esse telefone tocava sem parar. E esses sonhos... Tem alguém te ligando, atende na moral. Se você não atender, vai cair na caixa postal. Atende, meu amigo, a ligação é pra você. Se você não atender, eu vou mandar um tirolê. Eu leu, leu, lei. 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 Estão enlouquecendo essa pessoa. Isso porque ela cita tá ouvindo esse telefone tocar na vida real, mas o seu telefone pessoal não tem chamadas perdidas. Esse toque tá na cabeça dela. De início, ela achou que era uma pegadinha da equipe, e não era. A equipe sequer acredita que esse programa seja real. Atrás dessa mensagem tem uma outra censurada, e essa outra mensagem é justamente o Wally questionando por que a pessoa não atende o telefone. Ele ainda tem a pachorra de dizer que assim que possível, retorne a ligação. Vendo as fotos que essa página nos mostra, fica sugerido que algo grave aconteceu nesse local em que era o museu de Welcome Home. Tudo tá destruído. Nas fotos a gente encontra diversas trocas de e-mails e mais algumas mensagens da mesma pessoa que tava ouvindo diversas trocas de e-mail. Porra. Nas fotos a gente encontra diversas trocas de e-mails e mais algumas mensagens da mesma pessoa que tava ouvindo os telefones. Nos e-mails fica explícito que aquela caixa que tinha a combinação estranha era algum tipo de prêmio pro público, mas que nunca foi aberta. Isso porque ninguém conseguiu acertar o código. Algumas pessoas chegaram a reclamar por conta disso, mas nada foi feito pra resolver. Deixa eu ligar a luz de novo. Nos outros e-mails e nas pequenas mensagens deixadas avulsas, a gente descobre que alguém da equipe quer parar com o projeto todo de restauração. Alguém da equipe quer parar com o projeto todo de restauração. A mesma pessoa dos telefonemas. Talvez isso já explique o porquê que o museu todo tá destruído. Provavelmente foi ela mesma quem destruiu. Algumas pessoas se oferecem para ajudar e ela nega a ajuda. Ela também esconde os seus cadernos com anotações sobre o programa. Essas anotações viriam a público, mas ela não quer que nada das suas descobertas sejam publicadas. Se ela é a única que lembra e é a única que vem sendo atormentada pelo Wally, ela deve ter os motivos dela para querer parar com tudo. Isso fica mais bizarro quando a gente clica no link que tem no fim dessa página. Clicando nele, a gente vai para uma página que não tem nada, mas na verdade tem sim. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Joel! O Tiririca! Let me in. Vamos pensar como racionais agora. A gente... O que vou te provar que não foi em vão, mas cumprir ódio de bacana não dá mais não.
A gente é um visitante. Mesmo que a gente esteja visitando um arquivo, o Wally Darling fica nos cuidando. Agora se coloque no papel de quem tá tendo pesadelos com ele e recebendo ligações dele todos os dias. E em todas as ligações ele pede a mesma coisa. Let me in. A pessoa que quer parar essa pesquisa definitivamente tem motivos pra isso. Essas não são as únicas vezes que o Wally Darling vai tentar contato com o visitante. Se tu gosta de ver esses vídeos, tu vai gostar de ver as produções deles que eu coloco no meu Instagram. Feijão pra comer? Ou então as paradas nada a ver que eu boto no Twitter. O link de tudo isso tá aí na descrição. Na área de merchandising do site, a gente encontra novas coisas que foram restauradas pela equipe, incluindo o tal telefone que não para de tocar, aparentemente. Meus amigos, apertem os cintos e as cuecas, porque o que tá pra escorrer, vai escorrer quentinho. Puxa aí dentro, olha o nome da... Nessa área do site, a gente pode ver inúmeras coisas que foram restauradas. Inclusive dá até pra ouvir um dos discos de vinil. Mas o foco mesmo é o telefone. Avisando, não tem mais esse disco de vinil, eu acho. E a bosta do telefone não tem mais também. Eu acho que tiraram, cara. Eu acho que perderam o bagulho. E não tem mais, não tem mais, não tem mais. Então assim... Então... O que pode acontecer é... Muita coisa tá acontecendo. Muita coisa mudou. Mano, eu acho tão bom que, tipo, é só uma lore. Mas os caras levaram isso tão a sério. Mas tão a sério que, tipo, criou os bagulho. Tipo, parece que era um bagulho tão real. Porque, tipo, tem os fantoches, tem telefone, tem brinquedo, tem tudo, entendeu? Tipo, parece que o bagulho era velho mesmo. Porque fica desgastado o bagulho. Aqui a gente tem acesso a uma versão emulada dele. Cada um dos botões corresponde a um dos moradores. Apertando os botões, a gente vai ouvir um breve diálogo do personagem que corresponde ao botão. Hello, this is Frank Frankly speaking. Durante essas chamadas é estranho, porque os personagens realmente ficam esperando uma resposta de volta. Eles deviam simplesmente falar algo genérico e é isso, tipo aqueles bonecos do Lucas Neto. Acho que eu fiz uma laranjinha. Eu digo isso porque é óbvio que a gente não consegue se comunicar com eles, mas eles querem saber quem tá do outro lado, e alguns até ficam bravos com o nosso silêncio. Ficam bravos até a gente chegar no Wally. Abre aspas, o áudio de Wally Darling tá apresentando uma falha e foi temporariamente colocado offline. Por favor, seja paciente enquanto trabalhamos para restaurá-lo o mais rápido possível. Ok, mas e se eu ignorar isso e apertar o botão do Wally Darling? Que papo é esse? Ok, mas e se eu ignorar isso e apertar o botão correspondente ao Wally Darling mesmo assim? Esse diálogo é meio longo, então eu mesmo vou descrever ele pra vocês. Nesse diálogo... 1, 2, 3, 4. Olá, então para que seu vídeo para falar que o Alien da Alien vai voltar totalmente. Quem tá ajudando ele é o Frank, porque a gente roda o site inteiro procurando por um botão e a gente acha. Então vai ter um vídeo explicando, eu vou trazer agora pra vocês. Juro que eu não sou seu pai. O padrão de querer saber quem tá do outro lado se quebra. Isso porque o Wally sabe exatamente quem tá do outro lado. Hello? 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 Ha ha ha? I'm only kidding. I know you're there. Nessa conversa, ele faz uma alegoria a gente já ter visto ele, e ele pergunta o que sentimos quando a gente olhou nos olhos dele. Ele cita que todos da vila provavelmente devem estar se perguntando quem estava fazendo os telefonemas e não falando nada. Essa pessoa é a gente, e isso vai ser um segredo nosso e dele. Ele termina esse diálogo de um jeito curioso. Remember, until you hear me again, keep your smile merry and always know that I love you. Vocês devem lembrar que no site antigo, quando a gente se encontrava com ele, ele nos mandava não nos mexer. Ele provavelmente estava nos ajudando a não sermos percebidos pela casa. Essa frase dele dá a entender que ele tem mais instruções pra gente, mas não pra agora. Esse diálogo que eu acabei de mostrar pra vocês é uma coisa escondida. Parceiro, eu acho que eu tenho o áudio de novo. Eu acho que tenho. Eu vou conversar com o editor, tudo, né? Pra ver se eu coloco os áudios no final desse vídeo. Sabe,
todos os áudios, todas as imagens que eu encontrei vai estar no final do próximo vídeo. Então assim, vai ficar com mistério, né, pra vocês tudo, mas pra vocês entrarem no próximo vídeo, entendeu? Tem que ser esperto às vezes. E ela foi bem fácil de achar. E no site a gente tem muitos áudios e vídeos escondidos. Pra vocês terem uma ideia, eu cataloguei cada coisinha que eu achava no bloco de notas. E eu tenho certeza que aí não tá todo ainda. Spoiler, não tava, eu achei mais coisa depois. O primeiro áudio é uma saudação. There you are. Welcome home. Ha ha ha. A partir desse áudio, um diálogo começa. E ele é dividido dentre os vários áudios que tem nesse site. Lembrando, no site tem os vídeos, tinha os links dos vídeos, mas tava dando pra uma página que tava dando erro. Então assim, alguma merda aconteceu, porque vídeo não tem mais, só tem os áudios. E os áudios descrevidos também tinha lá. Mas de ter agora vídeo, não tem mais. Todos os áudios é o Wally Darling que tá falando com a gente. Durante esses áudios, ele sabe que a gente tá ali ouvindo ele. E ele sabe que a gente não pode falar, mas que pode ouvir ele falando. Do you have a home too? Do you hear it too? You can hear mine. Nesse áudio, ele pergunta se a gente consegue ouvir a nossa casa como ele ouve a dele. Se a gente ouvir o áudio, a gente ouve algo pulsando no fundo. Home is my house. Essa coisa pulsando é a casa dele. Todas as ligações que ele fez para aquela pessoa da equipe de restauração e todos esses áudios foram gravados dentro da casa. Essa coisa pulsando no fundo entrega isso. Do you like to draw? I do. Do you know how to draw an eye? First, you draw a circle. Then, you draw a smaller circle inside. Then, you color it in. Tá bom, esse cara tá me dando medo. No próximo áudio, ele completa a sua fala dizendo que os seus olhos são negros e nos pergunta qual é a cor dos nossos olhos. Definitivamente a gente tava olhando nos olhos dele esse tempo todo. Isso porque ele tava escondido atrás das páginas. Apertando Ctrl e a tecla mais ou menos do teclado, a gente consegue manipular o tamanho da página da web. E diminuindo ela, a gente descobre que o Wally tava nos cuidando durante toda a visita no site. Ele não tirou os olhos da gente em nenhum momento. Agora eu me pergunto se a gente tá lidando com o Wally Darling ou com Michael Myers. O maluco virou um stalker? Porra é essa? O último áudio se trata de um código Morse dele. O cara é tão engenhoso que fez o código Morse, a porra de um código Morse, por uma maçaneta. Traduzindo esse código, a gente tem a frase socorro. Mas será que foi o Wally que fez esse pedido? Na primeira temporada, digamos assim, desse ARG, uma hora parecia que o Wally era a vítima e em outra hora parecia que ele era o vilão. Aqui pode muito bem ser o Wally pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo pode ser que seja a própria casa suplicando por socorro, tendo em vista que a casa é algo vivo, e não só vivo, como é a única residência viva da vila inteira. Ainda dentro do site, aleatoriamente vai passar alguns insetos pela tela, esses malditos insetos. Quando eles aparecerem na tela, tu precisa clicar nele tão rápido quanto um Nextbot quando vê a tua bundinha dando sopa. Clicando neles, tu tem acesso aos vídeos secretos. Todos os áudios que a gente ouviu até agora eram referentes somente ao Wally. Ao contrário disso, esses vídeos secretos exploram mais um pouco dos outros personagens da vila. No total, a gente tem 14 vídeos secretos pra ver, e todos eles têm entre 2 a 4 minutos de duração. Durante 13 dos 14 vídeos, a gente vai acompanhar diálogos do cotidiano de todos os moradores da vila, e a dublagem é simplesmente sensacional. Here for one Miss Partridge, courtesy of Howdy's dependable door-to-door-to-door delivery service. Durante esse diálogo, a gente descobre o porquê da vila e o site estarem infestados de insetos. A personagem Pop tem uma plantação na sua casa, e além de pôr as sementes no solo, ela mistura pasta de amendoim e até mesmo gelatina no plantio. Os diálogos se cruzam de vídeo para vídeo, podendo um personagem citar algo que foi conversado 2 vídeos atrás, por exemplo. E o Wally também tá presente em todos os diálogos, mas ele nunca diz nenhuma palavra. E quando é questionado qualquer coisa pra ele, o vídeo trava. You're not scared of them, are you? Em certos ângulos de câmera, a gente pode ver a mão do Wally enquanto o diálogo acontece. E isso me faz crer que a gente tá no ponto de vista dele. A gente é o Wally aqui. No último áudio, a gente ouve uma conversa entre Barnaby e a própria casa. Logo, ele cita algumas coisas que aconteceram durante todos os áudios que a gente ouviu. E a casa sempre responde ele da forma que pode. Um som de porta batendo, uma janela abrindo. E o mais estranho é que o Barnaby entende tudo. Pelo visto, não é só esse salafrário aqui que consegue entender a casa.
Eu citei que em todos os vídeos os personagens falam com o Ali, mas ele nunca responde ninguém. No vídeo em que a Pop e a Sally conversam sobre fazer um bolo absurdamente grande, a gente tá na visão do Ali. Em certo momento a mão dele aparece e ele bate na mesa calmamente. Essas batidas são outro código Morse, que se traduz pra SOS, socorro. Os vídeos bugam quando o Ali é citado, porque ele tá totalmente fora de si. Ele não tá louco, ele só acordou. O Wally nunca quis trazer ninguém pra dentro da vila, ele só quer sair dela. Por isso que ele tenta falar com quem liga pelo telefone, por isso ele atormenta a pessoa da equipe de restauração, e é por isso que ele tenta contato com a gente durante toda a visita no site. Ele quer sair. Na última conversa de Barnaby à casa, o Barnaby pergunta por que o Wally não pinta mais como ele sempre fazia. Ele sempre pintava, ele era inclusive conhecido como o vizinho pintor. Isso acontece porque ele acordou. O vídeo dá um glitch quando chamam por ele, porque cada vez que falam o seu nome, ele volta pra realidade. Abaixo da casa dele ainda existe aquele imenso buraco negro com uma marca do que parece ser um olho em espiral, mas uma marca muito parecida apareceu na exposição que a gente viu. Aparentemente o Wally tá conseguindo pôr o seu plano em prática, abrindo uma espécie de passagem da vila pro mundo real. Welcome Home tá muito mais enigmático que antes. O Wally não me parece querer pessoas pra esse culto. Pra mim ele só parece estar querendo sair dessa carreta furacão que tá sem carreta e sem furacão. Pelas ligações do telefone e a forma que os moradores falam com a gente, é nítido que pra eles essa é a vida, é isso que eles vão viver pra sempre. Mas o Wally não, ele sabe de mais coisa e ele quer se livrar disso. O Wally não é vítima, ele tá mais pra um anti-herói. Ele faz o que tem que ser feito pra se dar bem, ele não liga pros outros moradores, tanto que ele tratou e continua tratando todos como meros fantoches. O site voltou com tudo, e eu convido todos vocês a entrarem nele e descobrirem as coisas vocês também. A gente ainda não pode bater o martelo e dizer quem tá certo e quem tá errado, até porque o site tá em constante atualização, mas o Wally definitivamente não é um vilão, pelo menos ele não é o único. Eu posso trazer mais um vídeo dessa ARG se vocês quiserem, só comenta o que vocês acham. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, então se possível se inscreve aqui no canal. Falta menos da metade pra gente alcançar os 200k, então se possível manda esse vídeo pra um amigo que tu me ajuda muito nessa meta. Valeu demais aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Valeu, rapaziadinha, acabou o vídeo. Cara, assim, da hora pra caramba. Mas o que acontece? Dá pra melhorar muito mais a história. Tipo, a história tá boa, mas dá pra melhorar pra caramba a história. Falhou! Una rapariga es bueno rapariga, dos raparigas muy bueno rapariga, tres es demasiado bueno rapariga, rapariga.